Meus amigos, atenção absoluta agora, porque o que eu vou te contar aqui beira o absurdo histórico. O Brasil está quebrado militarmente, humilhado estrategicamente, sem dinheiro para combustível, sem munição para treino, com forças armadas sucateadas e desprestigiadas. E mesmo assim, contra toda lógica, contra toda sabotagem política, o Gripen brasileiro, caça, acaba de dar um passo real para se tornar uma plataforma de ataque operacional. Isso não é propaganda. Isso é quase um milagre técnico acontecendo dentro de um país que abandonou a própria soberania. Fica comigo até o final, porque esse vídeo não é só sobre um caça. É sobre como um Estado pode tentar destruir a própria defesa e ainda assim falhar parcialmente nessa tentativa. Antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo, joinha, e compartilhe com todos os seus amigos e envie para os seus inimigos também, porque eles merecem saber. E primeiro nós vamos falar da Operação Thor, conduzida pela Força Aérea Brasileira, que validou oficialmente o F-39 Gripen para o emprego de armamento ar-solo, incluindo bombas de queda livre e munições guiadas a laser. Um marco técnico enorme, silencioso, pouco divulgado, mas absolutamente estratégico. E eu já te adianto, isso aconteceu apesar do governo e não por causa dele. No início de fevereiro, na base aérea de Natal, o Brasil executou uma campanha de ensaios que muita gente acha simples, mas que qualquer engenheiro aeronáutico sabe ser uma das etapas mais críticas da certificação de um caça moderno. Testar a separação segura de uma bomba não é apertar um botão, é validar se no momento em que a munição deixa o suporte, ela não entra em contato com a fuzilagem, não sofre instabilidade aerodinâmica, não retorna contra a aeronave e não coloca piloto e avião em risco. Em velocidades elevadas, com fluxo de ar turbulento, vórtices das asas, interferência do canarde e da fuzilagem. Esse instante dura frações de segundo, mas decide a sobrevivência da aeronave ou a destruição e a morte do piloto. Durante cerca de 2 semanas, o F-39 brasileiro, operando a partir do centro de testes em Gavião Peixoto, realizou lançamentos reais no campo de provas no Rio Grande do Norte. Alvos foram preparados em solo, sensores registraram trajetória, estabilidade e impacto. E cada lançamento gerou um pacote completo de dados de engenharia, comportamento estrutural e resposta do software de missão. Isso não é treinamento, isso é certificação de guerra. Foram validadas 2 classes de armamento. A primeira, uma bomba pesada de queda livre, simples, destrutiva e sem guiagem. A segunda, uma bomba equipada com kit de guiagem a laser, capaz de corrigir trajetória após o lançamento, exigindo integração perfeita entre sensores, computador de missão, designação do alvo e lógica de liberação. Quando um caça passa a empregar com segurança esses 2 tipos de armamento, ele deixa de ser apenas um interceptador sofisticado e passa a ser uma verdadeira plataforma de ataque, interdição e apoio aéreo. E olha isso! O Gripen brasileiro não foi concebido para ser um avião bonito de desfile. Ele foi projetado para operar em guerra real, com pistas precárias, equipes reduzidas, manutenção rápida, baixo custo por hora de voo e integração total de sensores. Guerra eletrônica e comunicação em rede também englobam as funcionalidades. Ele nasce de uma filosofia sueca de sobrevivência em ambiente hostil, onde o inimigo tem superioridade numérica, mas não necessariamente superioridade tecnológica. O problema é que o Gripen caiu em um país que fez exatamente o oposto dessa filosofia. E agora eu preciso que você segure firme aí na cadeira ou no sofá, porque aqui entra o bloco que ninguém gosta de falar, mas que explica tudo. O atraso do Gripen brasileiro não é técnico, é político, é financeiro, é ideológico. O próprio presidente da República afirmou publicamente que as Forças Armadas do Brasil não têm dinheiro sequer para comprar munição para treinamento. Não é força de expressão, é literal. Falta combustível para caças da FAB voarem, falta verba para horas de voo, falta munição básica, falta bala para dar tiro. Sim, o Lula disse isso
publicamente em uma declaração em um dos seus eventos públicos. Falta munição, gente. A humilhação institucional das Forças Armadas nunca foi tão profunda. Depois do 8 de janeiro, além do sucateamento material, veio o colapso simbólico. A imagem pública dos militares foi jogada na lama. A cadeia de comando foi enfraquecida. O prestígio institucional foi corroído. E o orçamento de defesa virou moeda de ajuste fiscal e de desprezo ideológico. Hoje o Brasil é visto internacionalmente como um país incapaz de sustentar dissuasão militar mínima. Um país que depende apenas da sorte e da boa vontade alheia para não ser pressionado, chantageado ou, pior, ignorado. E tem algo estratégico que muita gente não quer enxergar. Enfraquecer as Forças Armadas não é apenas incompetência. Em certos projetos de poder, isso é método. Um governo que se alinha a eixos geopolíticos, que desprezam soberania nacional, que flerta com potências revisionistas, que aceita discursos globalistas de mundo sem fronteiras, não vê defesa nacional como prioridade. Para essa visão, soberania é retórica. Na prática, o país deve ser integrado a zonas de influência maiores, dependente, previsível e domesticado. E um país sem força militar é um país obediente. Hoje, o Brasil não tem capacidade real de defesa nem contra ameaças externas, nem contra ameaças internas. O crime organizado controla cerca de 1/4 do território nacional. Facções operam como forças militares. O Estado perdeu o monopólio da força em vastas regiões. E mesmo assim, o investimento em defesa continua sendo tratado como desperdício. Avançar é quase um ato de resistência institucional. É engenheiro, piloto, técnico e militar fazendo o impossível com recursos limitados, orçamento instável e pressão política contrária. Agora, voltemos ao avião. O que foi validado na Operação Thor não é apenas a bomba. Foi o software de missão, a lógica de liberação, a resposta do sistema de controle de voo ao alívio súbito de peso, a instabilidade em diferentes regimes de velocidade, altitude e carga. Cada variável foi testada, medida, cruzada. Isso constrói confiança. E confiança operacional vira doutrina, prontidão e, eventualmente, poder real. O Gripen também se destaca por sua suíte de guerra eletrônica, sensores integrados e capacidade de operar em rede. Ele não é um caça isolado, ele é um sistema maior. Ele coleta, compartilha e recebe dados. Ele enxerga antes, ele reage antes. E tudo isso com um custo por hora de voo muito inferior ao de concorrentes da mesma geração. Algo absolutamente vital para um país com orçamento apertado como o Brasil. A parceria industrial permitiu que parte crítica do conhecimento fosse absorvida internamente. O centro de testes em Gavião Peixoto não é um símbolo decorativo. Ele colocou o Brasil no mapa do desenvolvimento e validação de sistemas avançados de combate. O primeiro Gripen montado em solo brasileiro não é apenas uma entrega, é uma afirmação de capacidade, mesmo em ambiente hostil politicamente. E aqui chegamos ao ponto final. O Gripen brasileiro afiando os dentes não significa que o Brasil esteja forte. Significa que, apesar de tudo, apesar do abandono estratégico, apesar do sucateamento deliberado, ainda existem ilhas de excelência tentando impedir o colapso total da capacidade militar nacional. Mas não se iluda. Um caça sozinho não faz soberania. Sem orçamento, sem doutrina, sem horas de voo, sem cadeia logística robusta, sem respaldo político. Até o melhor avião do mundo vira peça de museu operacional. O que estamos vendo hoje é um paradoxo. Um país que desarma a si mesmo, mas que ainda carrega por inércia técnica e esforço individual restos de um projeto de defesa que poderia ter sido muito maior. O avanço do Gripen é real, mas ele acontece contra a maré. E a pergunta que fica não é se o Gripen é capaz. Ele é. A pergunta é se o Brasil ainda quer ser um país soberano o suficiente para manter um caça desse nível. Meus amigos, esse quadro é real. Sem propaganda, sem romantismo. Se você gostou dessa análise, compartilhe, comente. Porque discutir defesa nacional hoje virou quase um ato de
dissidência. E eu volto a qualquer momento com mais leituras estratégicas, porque enquanto muitos fingem que soberania é coisa do passado, o mundo real está se rearmando rapidamente. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o like no vídeo. Eu também convido você a compartilhar com todos os teus amigos nas redes sociais. Escreve aqui qual tema você gostaria que eu trouxesse para discutirmos no nosso canal. Eu sou Shimon Oliveira e te espero no próximo vídeo. Até a próxima!